Então, galera, aqui é o professor Sanches. Aqui é o professor Pavan. E nós somos do Grupo Arcádia Sociedade Educacional. Hoje, seguindo a data do dia de hoje, que é dia 20 de setembro, nós vamos seguir aí falando sobre a tradição gaúcha. O que nós vamos falar hoje é o nosso dia 20 de setembro, que acontece a Revolução Farroupilha. Vamos estar desmentindo um pouquinho do que se fala, vamos estar falando algumas coisas que não se falam e outras que se fala bastante. Exatamente. Vamos lá, então. Vamos aqui focar um pouquinho nas prévias, então. O que aconteceu antes do 20 de setembro, né, gente? Exatamente. 20 de setembro de 1835, já se deu a independência do Brasil, mas ela foi uma independência, assim, que ainda se mantém aquele regime monárquico, e por isso a gente colocou aqui na prévia modelo imperialista. Exato. Nós temos já, nós somos um país independente, mas ainda estamos dentro de um modelo imperialista. Como todo modelo imperialista, a taxação sobre produtos é extrema. E a nossa economia gaúcha, para ajudar até hoje ainda, é uma economia extremamente de produtos. O nosso produto aqui é principalmente o quê? O produto agrícola, o produto da pecuária. Aquele famoso charque, né? Exatamente. Então foi uma das causas ali, a taxação extrema sobre o produto charque. Aí vai ter gente que vai dizer, vocês foram então os revoltadinhos que entraram contra o Império por causa da taxação do charque. Não é isso aí. Não deu só isso. Como a gente colocou aqui, a primeira prévia já nos mostra que não foi só em virtude da taxação em cima do charque. Tem todo um cenário político, um cenário de revolução e um cenário que a gente vai explicando agora com o passar do restante das coisas e até de revolta com relação ao Império. Nós temos aqui o nosso quarto ponto, que é a Guerra da Cisplatina. Sim, aqui foi um conflito que se sucedeu aqui entre as nossas fronteiras, na qual aqui onde era a província de São Pedro, eu digo nós, não que eu ou o Sanches disputamos, mas nós aqui do Rio Grande do Sul lutamos nessa guerra da Cisplatina. Só que o que acontece? Depois que se finda a guerra, nós ficamos em um período assim isolados, largados, deixados de lado, e isso já começou a partir daqui já ter um descontentamento. E depois nós temos luta contra o modelo político e, claro, contra as taxações abusivas em cima dos nossos produtos. Até a própria Guerra da Cisplatina, o povo gaúcho já se sentiu muito deixado durante o período de guerra, porque nós lutamos muito e não tivemos todo o apoio imperialista que deveríamos ter. Muito do exército imperial ficou lá para cima, resolvendo outras questõezinhas, enquanto a gente se fudia aqui embaixo. Não o jeito vulgo de dizer. Então aqui nós vamos trazer uma outra questão que ela não é nem prévia e nem... Então que ela não é o movimento da revolta, ela é uma questão universal, que é a questão do iluminismo e principalmente a questão com a maçonaria. Maçonaria, só para constar, não existe sem iluminismo, elas andam juntas. A maçonaria hoje é uma sociedade filosófica extremamente iluminista dentro de seus princípios. O que é o iluminismo então, professor Pavan? Bom, o iluminismo ele sucede assim, seu grande feito com a Revolução Francesa, onde se retira a monarquia através da Revolução Francesa e entra no lugar a burguesia. Ou seja, um modelo político é trocado por um outro modelo político. E por isso que a gente, no começo do vídeo, vocês notaram que a gente focou muito nessa questão de política, de modelo político. Porque a luta principal aqui dos farroupilhas era em virtude de uma nova política, não porque, como o Sanches colocou, era só em virtude do charque. Não, o charque foi, como a gente pode colocar, um estupim que deu um agravante a mais. Estourou a coisa. Outra coisa interessante sobre o iluminismo é que ele chama ilume, porque é do iluminar. E iluminismo é a vitória da razão. O iluminismo, outra coisa grande que nós podemos citar é o quê? A Revolução nos Estados Unidos, que gerou a própria independência dos Estados Unidos. E o maior documento iluminista que existe hoje é a própria Declaração de Independência. E se tu for pegar esse maior documento iluminista que tem, ele diz o quê? Numa das estrofes dele ali: quando uma série de abusos e usurpações convergem invariavelmente para o mesmo fim e demonstram o objetivo de submeter o povo ao despotismo absoluto,
é direito desse povo, é o dever desse povo rejeitar este governo e buscar novas garantias de sua segurança futura. Ou seja, ele diz, se o teu governo está te explorando, está sendo ruim, está te ferindo, é teu direito, mas não só teu direito, é teu dever lutar contra ele e buscar novas garantias da tua própria segurança. Isso está dentro do ideal iluminista. Agora, só o que isso tem a ver com o resto tudo das coisas que vocês estão falando? Bento Gonçalves e não só Bento Gonçalves, como os nossos pecuaristas aqui, os estancieiros, em sua grande maioria eram maçons. Então tu tem esse ideal já empregado na nossa própria estrutura do Estado. Então, tu pega uma galera que cresce ouvindo isso, que se reúne no final de semana ali para debater ideais iluministas, e tu coloca eles sobre essas condições aqui, não dá certo. Então, aí sim, estoura-se uma revolução chamada Revolução Farroupilha, que não é por causa que eles usavam farrapos. Farroupilha é um dos, vamos dizer, partidos, uma ideologia política. Uma vertente, uma corrente política que havia naquele cenário político no Brasil. Nós vamos fazer depois um vídeo falando mais aprofundadamente sobre isso. E esse vídeo vai se tornar um dos nossos cursos livres lá na Udemy. Nós vamos estar publicando para vocês aqui algumas partezinhas, algumas coisas interessantes, mas fique esperto. Então agora vamos falar um pouquinho de desenvolvimento. É claro, isso gerou uma revolta, se torna uma revolta armada, e no 20 de setembro ali, no 11 de setembro, um ano depois, não é o 11 de setembro, evidentemente, não. Aquele dos americanos, dos aviãozinhos lá. Esse é o nosso 11 de setembro. Esse aqui é o nosso próprio 11 de setembro. Se torna país independente Rio Grande do Sul. Se torna República Rio-Grandense. Evidentemente o Brasil não gostou muito dessa ideia, né? Não. É interessante aqui a gente colocar para vocês, porque todo mundo tem aquela visão que a Revolução Farroupilha ela foi só batalha e espada de um lado, espada de outro, mas não. Ela teve dezenas de eventos diplomáticos. Diplomacia é o diálogo entre duas partes que estão em conflito, ou duas partes que divergem diferente, mas que se colocam uma com a outra a fim de achar um consenso naquela situação. Aqui nós temos duas figuras até no final ali, que é Garibaldi e Duque de Caxias, né? Sim. Uma das coisas que nós vamos falar muito importante aqui, gente, que muita gente diz, o Rio Grande do Sul perdeu a Revolução Farroupilha, o Brasil ganhou. Então tem gente que ainda diz, o Rio Grande do Sul ganhou e o Brasil perdeu. Não existe isso de ganhou e perdeu. Uma vez que é a única revolta diplomática, que não vamos dizer, não foi uma revolta tratada através das armas, teve suas revoltas, mas, cara, assim, foi principalmente a diplomacia. Uma vez que se resolve a diplomacia, os dois lados ganham e os dois lados perdem. O que aconteceu 10 anos depois? O Brasil chegou à consciência de que está sendo extremamente custosa para nós e negativa para a imagem brasileira essa revolta. Então nós vamos fazer o quê? Essas coisas que estão incomodando vocês, nós vamos retirar. Por outro lado, vocês gaúchos nos reconhecem como país e acabou a revolta. Ou seja, nós ganhamos, o Brasil ganhou, os dois lados ganham. Essa é a única maneira de verdadeiramente se ganhar uma guerra, quando os dois lados vencem. Então a gente pode talvez até dizer que é a única revolta que se ganhou mesmo. Sim. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre o 20 de setembro, a Revolução Farroupilha. Curte aí, se inscreve para receber as nossas atualizações e compartilha. E não se esqueça, abra sua mente e escreva o seu futuro. Até mais, galera!